Você pode sentar. Que bom que você está aqui nessa manhã. Espero que você esteja feliz com o Senhor, feliz com aquilo que Ele pode fazer. Obrigado, gente. Deus abençoe a equipe do louvor, que nos ajuda nesse momento onde nós rendemos a Ele a nossa adoração, a nossa gratidão. Nesses últimos, pelo menos no domingo passado, na quinta e hoje, no domingo passado nós falamos à noite um pouco sobre a vida, o que importa da vida e como a gente precisa ter cuidado com isso, como a gente precisa entender que Deus estabelece para nós uma vida de força e coragem, a despeito de muitas vezes nós enfrentarmos desafios. Quinta-feira aqui teve um culto abençoado das mulheres, nós tínhamos aqui 100 mulheres, mais todo mundo que estava trabalhando. Graças a Deus pela vida das mulheres desta igreja, que tem manifestado o reino de Deus, tem proclamado o Evangelho, tem sido extraordinário aquilo que Deus está fazendo no meio das mulheres, e certamente isso vai reverberar na vida dos homens, das famílias. Então, você, mulher, que não pôde estar aqui na quinta, a próxima, não perca. Procure um grupo de comunhão. Existem grupos de comunhão só das mulheres, existem grupos de comunhão mistos, né? Então, se você está aqui nessa manhã e você não faz parte de um grupo de comunhão, eu quero encorajar você a procurar um mais próximo da sua casa. Pastor, o que é um grupo de comunhão? É um contexto diferente desse aqui. Nesse contexto aqui, muito provavelmente e raramente vai acontecer de você ter a oportunidade de fazer perguntas. Isso não vai acontecer nesse contexto. Imagina se a gente abrisse para a pergunta de todo mundo, nós íamos sair daqui 3 horas da tarde. Mas num grupo pequeno é a oportunidade onde você pode abrir o seu coração, onde você pode fazer perguntas, onde você pode ser humano no sentido mais amplo da palavra, onde você pode expressar ali as dificuldades que você está tendo em cumprir algum preceito bíblico, por exemplo. E você vai encontrar pessoas que vão dar o braço para você e dizer, vamos lá, eu também já passei por isso. Ou vamos lá, eu também estou passando por isso. Ou eu não sei como te ajudar, mas eu me comprometo em orar com você. E é assim que funciona. Os grupos de comunhão é um lugar onde a gente pode exercitar ou praticar aquilo que nós ouvimos aqui, aquilo que a palavra fala acerca de dons, aquilo que a palavra fala acerca do agir invisível de Deus. Nós podemos desfrutar nos grupos de comunhão. Então, participe, né? Tem grupos em quase todos os bairros da cidade, e de repente, se não tem no seu bairro, talvez é a sua casa que você vai abrir, a gente vai chegar lá e vai ter lá um grupo de comunhão também. Mas a grande questão que eu quero fazer esse link aqui é que hoje eu estou muito feliz, minha esposa está no culto, né? Fazia um bom tempo, ela veio domingo, pregou, e hoje, veio quinta, perdão, pregou nas mulheres e hoje veio. Só para avisar, ela não ficou antipática, né? Às vezes ela só cumprimenta os irmãos de longe, não é que ela ficou antipática, não é nada disso aqui, por conta do protocolo da químio, ela precisa, né, se resguardar um pouquinho, e terça-feira ela tem químio de novo, então às vezes ela não abraça, né, como de costume, porque ela está se resguardando para não ter perigo de chegar lá na terça-feira e estar gripadinha e não poder fazer a químio, tá? Então não é que a gente está arrogante, não, está tudo igual, em nome de Jesus. Mas domingo à noite falamos sobre saúde mental e da alma e do espírito, né? E como Deus nos garante essa força e essa coragem, ainda que às vezes nós nos sintamos mais fracos ou tenhamos uma referência mais forte que a gente. Quinta-feira foi pregado aqui sobre as batalhas da mente, né, que as mulheres muitas vezes enfrentam. E hoje eu quero, entendendo que o Senhor está nos chamando para atentar para isso, porque a verdade e nós já estamos falando isso há algum tempo, alguns meses atrás nós pregamos sobre a batalha da mente, e a grande questão, a gente às vezes deixa de considerar que as nossas batalhas, às vezes elas são perdidas aqui. A gente acaba sendo derrotado aqui, e aí as nossas atitudes são atitudes de derrota de fato. A gente, às vezes, como cristãos, a gente acaba transitando sobre exageros. A gente, às vezes, como cristão, a gente acaba caminhando sobre exageros. O que eu quero dizer com isso?
às vezes a gente assume uma postura de que, não, esse negócio de pensar positivo, pensar negativo, isso aí não tem nada a ver com crente. E, de fato, não tem nada a ver com crente, desde que, entenda uma coisa, se alguém pensa positivo a seu respeito, ou alguém pensa negativo a seu respeito, não faz a menor diferença para você. Verdade, você não precisa ter medo disso. Ah, a pessoa lá está me rogando praga, né? A gente diz muito disso, né? Está me rogando praga. Olha, lembra o que diz lá em Provérbios? Provérbios diz que como o pardal que voa em fuga, ou a andorinha que não sabe para onde vai, assim é a maldição sem causa justa. Então, quando alguém amaldiçoa você e não há uma causa justa daquilo ali, a pessoa só está gastando o tempo dela. E se você dá atenção para aquilo, você está gastando o seu. Amém? Porque as nossas maldições, elas foram pregadas em Cristo Jesus. Lá na cruz do Calvário, você está livre de todas elas. Amém? Agora, a gente, a despeito de entender que alguém falar mal de mim não me afeta, ou alguém falar bem de mim também não me afeta. Às vezes a gente esquece que a Bíblia está cheia de alertas para a gente ter cuidado com o que a gente pensa. A Bíblia está cheia de alertas dizendo cuidado para você não se achar mais do que você é. Cuidado para você não se achar bom demais. Cuidado para você não se achar aquele que está alheio a qualquer erro. Isso não acontece, eu estou só falando só para descargo de consciência aqui como pastor, mas isso não acontece com você. A gente nunca se acha mais do que a gente é. A gente nunca acha que a gente está com a razão. A gente nunca acha que a gente está certo. A verdade é essa, a gente é muito humilde, graças a Deus, pela nossa humildade. Só que não, Só que não. Só que às vezes a gente se acha demais, ou às vezes a gente se acha de menos. Eu não devo nem me achar demais, nem achar que eu posso para além de Deus ou sem Deus, mas eu também não posso achar que por conta da minha história, de quem eu sou, do que eu fiz, eu não posso nada também. Eu não posso reduzir a Deus o que eu penso, eu não posso reduzir Deus a ponto das minhas competências e achar que Deus só pode aquilo que a gente pode, é que nem aquele lance que a gente usa muitas vezes, eu determino que Deus faça isso, e que isso é linguagem infantil, é criança que faz isso, porque a gente não consegue reduzir Deus. A palavra determino significa pôr limites. Eu não ponho limite em quem Deus é ou no que Ele vai fazer. Agora, eu também não posso achar que Deus, ele não pode aquilo que eu não posso. Ele não faz aquilo que eu não consigo fazer. Ele está limitado por mim. É um equívoco isso. E eu queria justamente gastar um tempinho nessa manhã falando sobre como pensamentos ruins, como uma mente que pensa o mal todo o tempo, ela produz um resultado muito ruim. Uma mente que pensa mal, uma mente que pensa errado, e pensar mal não é pensar o mal, é pensar muitas vezes errado. Uma mente que vive se alimentando daquilo que não também alimenta o espírito, é uma mente que vai conduzir você a atitudes muito ruins. Porque o que você pensa é aquilo que ganhou a sua atenção, sabia? Aquilo que você está pensando regularmente é aquilo que ganhou a sua atenção. Agora saiba de uma coisa, aquilo que ganhou a sua atenção já ganhou o seu coração, sabia disso? E aquilo que ganha o seu coração, produz as suas atitudes. Então aquilo que ganha a sua mente, ganha o seu coração, e o seu coração produz as suas atitudes. É assim que a Bíblia diz, e é assim que nós fazemos. Se você olhar para a sua vida, você vai perceber que é assim que você age. Aquilo que você grava e fica pensando e martelando sobre aquilo, e aquilo ali vai assumir o controle do seu coração. Alguém um dia diz para você, você sabe o fulano falou isso de você. Aí você é alguém que não é muito desencanado, você começa a pensar, é verdade, aquele fulano falou isso, papá. E ele, agora eu lembro que ele já falou outra coisa outra vez, e ele já agiu assim, e ele já passou por mim e não me cumprimentou, e no trabalho ele me deu mais trabalho que deu para o outro, e aí você começa a pensar naquilo, aí aquilo assume um controle no seu coração. Quando você vê a pessoa pela primeira vez, você solta sobre ela um caminhão de ignorância, não é assim? A partir daquilo que você construiu, daquilo que capturou o seu coração, você age.
Então a gente acha que essas coisas, elas também são feitas para ser descartadas. Ah, não importa o que eu penso, importa o que eu faço. Deus não está interessado no que eu penso. Deus não está preocupado se eu penso positivo ou se eu penso negativo. Olha uma coisa interessante, pensar positivo também não vai colocar você em uma atitude de sucesso. Amém? Mas o fato de pensar positivo que a gente fala, não é aquele pensamento positivo que vem de uma origem positivista, onde você fica como um mantra, repetindo coisas aleatórias e desconectadas, e muitas vezes infundadas, e as coisas vão mudar, ou como se o seu pensamento tivesse um poder cósmico de mudar as coisas. Isso é também tolice. Quando a Bíblia vai falar sobre você pensar certo, de você pensar bem, você pensar positivo, ela não está falando sobre isso. Ela está falando você pensar nas coisas do alto. Porque quanto mais você pensa nas coisas do alto, quanto mais você pensa naquilo que é bom, quanto mais você pensa naquilo que é Deus, quanto mais você pensa naquilo que revela o Evangelho, mais aquelas coisas elas se apoderam do seu coração. Quando você pensa sobre como Deus é um Deus grande, mas que decide amar pessoas pequenas como nós, falhas como nós, isso está povoando o seu pensamento, isso vai coordenar e conduzir o seu coração. Quando você vê alguém perto de você, que de repente você vai julgar, mais incapaz que você, se esse é o seu pensamento, você vai dizer, como Deus grande me ama e me conduz, eu também, embora me achando maior, eu posso amar e conduzir um mais fraco que eu. Você está entendendo que como aquilo, a Bíblia vai dizer sobre a gente pensar bem, não é pensar vai dar certo, 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 e ficar recitando aquilo como um mantra, isso não acontece. É tolice, é fraqueza de fé, é como a gente falou, é coisa de criança na fé. Quando a Bíblia vai falar de pensar certo, de pensar positivo, de pensar bem, ela está dizendo, olha, pense nas coisas do alto, pense naquilo que produz vida. Agora, quando a Bíblia vai falar também sobre pensar mal e pensar negativo, ela vai fazer uma referência justamente quando a gente tira a mente daquilo que é de Deus, daquilo que é vida, daquilo que é, e traz para outras coisas. E aí eu separei um texto que vai fazer bastante sentido acerca, e a gente vai achar que não, a Bíblia não fala muito sobre isso. Mas ela fala muito sobre isso. Deus fala muito sobre você ter cuidado com o que você pensa, para você ser intencional naquilo que você pensa. Amém? Porque aquilo que você pensa vai determinar como você age. Eu não estou conseguindo fazer alguma coisa. Saiba de uma coisa, você está pensando errado. Eu não estou conseguindo perdoar. É que você está pensando só no que a pessoa te fez, não no que Jesus fez por você. Eu não estou conseguindo amar, de repente você está pensando nos teus termos. Você está pensando o quanto você merece ser amado, o quanto você é especial e precisa ser amado. E aí ninguém vai te amar à altura do que você pensa. Agora, quando você começa a pensar acerca de como Deus nos amou, da sua bondade, que Ele nos amou primeiro, nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aí a gente começa a mudar de perspectiva. Eu disse, opa, para aí. Eu não era amável. Eu não era a criança mais bonita do berçário celestial. Eu fazia muita coisa errada e Deus transbordou em amor e me amou. Mesmo eu, quando o amor de Deus me encontrou, eu não estava aqui no culto celebrando, dizendo, Deus, Tu és bom, Tu és bom. Não, quando o amor de Deus me encontrou e te encontrou, você estava no mais profundo abismo do pecado, amém? Você sabia disso? Deus não te encontrou porque um dia você levantou a mão e foi à frente. Antes de você levantar a mão e ir à frente, o Espírito de Deus já tinha te encontrado. Lá, naquele momento mais terrível da sua vida, Ele já tinha te visto e Ele te amou naquele momento. Então, quando essas coisas povoam a nossa mente, fica menos difícil você amar pessoas que não são amáveis. Tem gente que é amável por natureza, né? Tem gente que dá vontade de você botar embaixo do braço e levar para casa, não é assim? Não é que você olha para ela, não é? Você conhece gente assim? Mas tem gente que nem te doando $1 milhão você tem vontade de abraçar, não é? Mas como é que a gente faz para amar assim? Não é na referência humana, é na referência daquilo que Deus fez. Então, a gente acha que Deus não está muito ligando para essas coisas, e a gente acaba fazendo o seguinte, a gente bota a água da banheira
fora, junto com o bebê. A gente esquece, a gente quer seguir a vida cristã e a gente esquece do que é importante. E aqui a gente vai perceber inúmeras vezes nas Sagradas Escrituras, Deus chamando a minha atenção, a sua atenção, dizendo, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você coloca dentro da sua mente, porque isso aí vai produzir vida ou morte na sua jornada. E eu queria separar um texto específico, onde a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, que está lá em Romanos, capítulo 8, um texto bem conhecido, Romanos 8. Eu vou ler na versão NVI, o verso 5 e 6, Romanos 8, 5 e 6, diz assim, se você não está com a Bíblia, você pode acompanhar aqui. Se você não tem uma Bíblia física, eu encorajo você a adquirir uma. Se você não tem como adquirir, fale com a gente ajuda você. É muito legal você ter uma Bíblia, você ler em casa, marcar, anotar. Faça isso, amém? É bom você ter no seu celular ali, mas é legal você ter esse contato aqui com um livro físico. Diz assim em Romanos 8, verso 5, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Olha o verso 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém? Se a gente ler o texto ao inverso, que não vai mudar a sua ênfase, o que Paulo está dizendo aos romanos é a seguinte coisa, a igreja romana é a seguinte coisa, olha, se você tem uma mentalidade da carne, você vai viver pela carne. Se você tem uma mentalidade do Espírito, você vai viver pelo Espírito. Ele está dizendo que quem vive pela carne é porque tem uma mentalidade da carne. E aí ele vai resumir tudo, né? Você pode depois olhar lá em Gálatas, capítulo 5, Paulo faz uma descrição de quais são as obras da carne. E aí ele vai dar uma lista lá bem grande, que a gente até assusta, do que são as obras da carne. Aí você vai lá procurar depois na sua casa, Gálatas, capítulo 5, você vai encontrar ali quais são as obras da carne. Mas aqui, Paulo faz um resumão, e ele diz, olha, a mentalidade da carne é morte. É morte, é falência, é antivida. Quando a gente dedica o nosso pensamento ao que é antivida, o que é antibiótico, o que é antisséptico, quando a gente dedica a nossa mentalidade a pensar nessas coisas, o fato é que a gente vai viver a morte. Não tem como. E como é que a gente conduz o nosso pensamento para isso? É quando a gente tira Deus da equação. É quando eu penso e Deus não está nos termos. É quando você está se deparando com uma situação onde alguém fez alguma coisa muito ruim para você, feriu você de alguma forma, e você tira Deus da equação na hora de pensar sobre aquilo. Você não consegue pensar como Deus agiria. Eu tenho um livro muito antigo que eu quase perdi ele, porque quando eu era solteiro, jovem, na minha casa tinha muito cupim, e os cupim quase comeram. Mas tem um livrinho muito antigo que diz em seus passos o que Jesus faria. E ele é um livro que te ajuda a fazer uma pergunta diária em tudo que você for fazer. Se Jesus estivesse no meu lugar, como ele responderia? Como ele pensaria acerca dessa pessoa? Como ele pensaria acerca dessa situação? Como ele pensaria? Ele pensaria que, tipo, é verdade, eu merecia isso mesmo, eu tenho mais que ser humilhado, eu tenho mais que ser confrontado, eu tenho mais que ser desafiado? Ou ele pensaria de forma diferente? Que a despeito de quão inábil talvez eu seja para alguma coisa, eu tenho um Deus que é maior, que é melhor, que sabe, que responde. A grande questão é que a gente vai perdendo essa perspectiva e a gente vai pensando em termos humanos. E aqui fica um alerta. Há um texto muito extraordinário que está lá em Marcos, capítulo 6, quando Jesus volta à sua terra natal, Nazaré. Jesus chega lá e já com seus discípulos ali, e a Bíblia diz que quando ele chega em Nazaré, o papo que começa a acontecer quando Jesus começa a ensinar e curar alguns enfermos, é que as pessoas de Nazaré começam a se reunir e dizer, mas esse aí não é o filho de Maria? A gente não está vendo aí as irmãs dele morando com a gente? O carpinteiro, esse é o carpinteiro, cara. E aí eles começam a bater papo entre eles. Não, esse é o carpinteiro, esse é o filho de Maria. Esse aí, as irmãs dele, os irmãos dele, o José está aí, a gente vê o José toda hora aí. Quem é ele? Como é que ele está ensinando assim? E aí aquela população começa a pensar cada vez menor acerca de Jesus.
Começa a pensar nos seus termos, nos seus preconceitos. Começa a pensar a partir da sua perspectiva. Não, daqui de Nazaré não sai nada muito bom daqui. Não tem nada que frutifique muito aqui de Nazaré. Talvez a cultura que aquela cidade tinha era uma cidade de que nada floresce muito aqui. Como pode alguém ser um mestre proeminente? Não. E aí o papo é esse, eles começam a falar entre si que não, ele não é nada, não dá nada. Isso aí de repente tem um equívoco na história. E eu acho maravilhoso, e eu fiz questão de anotar o que Jesus diz acerca daqueles homens, daquela cidade. Jesus diz a seguinte expressão: Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Então, Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Jesus saiu dali. Porque a mentalidade deles começou a produzir neles uma incredulidade. Porque o que acontece? Eles começaram a pensar, não, mas esse aí não tem, ele é mais um de nós, é da mesma cidade nossa. Na nossa cidade nada dá certo. Tudo só dá para trás. E aí eles começaram a pensar, e isso começou a assumir o controle do coração deles. E isso produziu um resultado. Qual foi o resultado? Incredulidade. E aí a gente tem essa fala tão pesada, aonde o próprio Senhor Jesus diz, olha, eu estou admirado com a incredulidade desse lugar. Lugar que outrora viu o milagre do nascimento do Messias. Lugar que outrora foi o berço do nascimento daquele que é o Senhor do mundo. Eles simplesmente, por conta daquilo que eles assumiram como convicção na sua mente, eles rejeitaram o Salvador do mundo. Como é os seus pensamentos? Aliás, melhor dizendo, fazendo português certo, como são os seus pensamentos? Como são eles? Às vezes você olha para uma situação e você consegue dizer tudo que pode não dar certo naquilo. Já ouviu falar? A gente costuma apelidar, é o profeta da desgraça, né? Ele olha uma situação e ele já diz, não, eu sei a lista do que vai dar errado. Porque a mentalidade, a lente que está diante dos olhos dessa pessoa, é uma lente carnal, uma lente de morte. O texto está dizendo que a mentalidade da carne é o quê? Morte. E, de novo, eu não estou falando aqui sobre a gente ser um alienado que fica pensando só coisas, não, nada vai dar errado. Isso é bobagem. As coisas dão errado, as coisas têm dificuldade, mas a Bíblia vai dizer, a despeito das coisas darem errado, Jesus não perde o controle dessas coisas. Diz, vocês vão ter dificuldade mesmo no mundo, mas tenham bom ânimo, eu já venci o mundo. Jesus sempre traz uma perspectiva de que dá para continuar caminhando. Eu falei domingo passado, olha, muita gente vai viver uma vida marcada por ansiedade. Talvez nunca vai encontrar a cura da ansiedade, mas ela sempre vai ter o referencial de Deus dizendo, em meio à ansiedade você pode ser forte, você pode ser corajoso. Em meio à ansiedade eu posso, através do meu Espírito, me apoderar de você e você viver a paz que excede o entendimento. Amém? Então, uma condição humana não impede o agir de Deus. Uma condição humana, talvez você é alguém que se vê, usando uma palavra pesada, que a gente não deve usar muito, mas talvez você se sente como um inútil ou uma inútil para o reino. Saiba, você está diminuindo Deus. Você está tentando reduzir Deus à sua categoria. A categoria que você já construiu por alguma forma. Talvez por alguém falou alguma coisa a você agarrou aquilo e não largou mais. Mas a grande questão é que Deus está para além disso tudo. Deus usa as nossas inutilidades, as nossas incapacidades, as nossas limitações para revelar a sua grandeza. Deus não depende da sua expertise para fazer alguma coisa. Deus não depende da minha eloquência, ela que eu não tenho, mas Deus não depende da minha eloquência para anunciar a mensagem do Evangelho. Deus usa pessoas tímidas como eu, para fazer o que Ele quer fazer. E o dia que eu resisti a isso, Ele diz, olha, valeu, tem mais, eu vou usar outro. Então, assim, às vezes a gente está pensando a vida na categoria da carne, que é morte. Não vai dar certo, não vou conseguir, não tem jeito mesmo, eu nem vou começar. A jornada é muito grande. Meu Deus, a jornada é muito grande. Não tem jeito para mim, não vou começar. Quantas vezes você sabe que tem coisas que você precisa mudar e você nem começa porque, isso aí vai dar muito trabalho.
É muito distante, é muito desafio. Porque você está pensando na sua categoria. E essa mentalidade carnal, ela vai produzindo morte. Morte em quê? Mas eu estou aqui, Vivinho da Silva, tudo bem, mas os teus sonhos estão morrendo dia após dia. Talvez a tua família está morrendo à sua volta, dia após dia. Os projetos de Deus para a sua vida, você está matando cada um deles, um após o outro. A morte, ela não vai se manifestar só na forma física. Lembra quando Adão e Eva lá no Éden pecaram? O resultado do pecado deles era a morte. Aí eu pergunto, fisiologicamente eles morreram, sim ou não? Não, seguiram vivos. Mas o relacionamento deles com Deus mudou ou não mudou? Mudou. O relacionamento deles com Deus morreu ou não morreu? Morreu. Então, quando está dizendo aqui, Paulo está dizendo, olha, a mentalidade da carne vai produzir morte. Às vezes a gente não dá bola para isso, porque a gente está ali, o coração está batendo. Eu meço a minha pulsação, eu estou vivo, vou seguindo. Mas às vezes a sua esperança já morreu. Você é alguém que já não confia mais em ninguém. Morreu a condição de você confiar em pessoas. Por quê? Porque você construiu na sua mentalidade aí, no seu pensar, na sua mente, você construiu a ideia de que não dá para confiar em pessoas. E deixa eu contar uma coisa para você, é verdade, não dá para confiar e nunca deu. Quando as pessoas chegam para você e dizem assim, você é ruim, por isso eu não confio em você, a resposta certa, nossa, devia ser, você não sabe a metade, eu sou muito pior do que aquilo que você vê. Tem coisas que você não vê que Deus viu. Tem motivações no meu coração que nunca ninguém vai saber, mas são terríveis. Deus as viu. Tem um artigo muito antigo, nem sei se ainda está na internet, eu tenho ele salvo, se um dia alguém quiser, que chama A Cruz e a Crítica. E o autor John Piper ele escreve sobre a dificuldade que nós temos de ser criticados. Se você é alguém que tem dificuldade de ser criticado, saiba, você tem uma disfuncionalidade da forma como você se vê. Se você é alguém que não gosta de ser criticado, provavelmente você se ache melhor do que você realmente é. Provavelmente você tem uma dificuldade de entender a obra da cruz. Porque a maior crítica que um ser humano pode receber na face da terra ou na existência é a cruz. Porque a cruz de Cristo é Deus dizendo, olha, por conta da sua incapacidade de salvar-se a si mesmo, eu preciso enviar o meu filho a morrer em seu lugar, de tão depravado você é, de tão pecador que você é, de tão réprobo que você é, eu preciso enviar Jesus para morrer no seu lugar. Não existe pior crítica do que essa. Qualquer coisa que as pessoas digam para você é menor do que isso. Então se a pessoa um dia dizer, você é bobo, cara, você não sabe a metade, eu sou muito pior que isso. Estou muito pior. Deus já me disse isso e ok. Mas a grande questão é que às vezes alguém nos critica e nós capturamos aquilo. E aquilo começa a conduzir o nosso coração. Alguém diz para você, olha, você não vai avançar. E aí você, é verdade, eu não vou avançar. Olha, tantos elementos que eu tenho na minha vida que mostram que eu não vou avançar. Em quanta coisa eu já tentei fazer e não deu certo. E aí não avanço mesmo, não tem como. E aí seu coração é dominado por aquilo e as suas atitudes são atitudes. Mas agora, para que a gente possa encerrar. O mesmo Paulo que diz que a mentalidade da carne produz morte, é aquele que diz que a mentalidade do Espírito produz paz, vida. Olha o que ele diz, a mentalidade do Espírito produz vida e paz. Aqueles sonhos que de repente você já até esqueceu deles. Quando você começa a desenvolver uma mentalidade do Espírito, esses sonhos são vivificados. Sabe as guerras que às vezes a gente vive, guerras relacionais, guerras internas. Quando a gente desenvolve a mentalidade do Espírito, essas guerras são pacificadas. Eu estou com um problemão com tal pessoa, não consigo me alinhar com ela, a gente só briga. Desenvolva uma mentalidade do Espírito e você vai ver a paz se manifestar. Porque a mentalidade do Espírito, quando você diz assim, não, eu tenho razão, a mentalidade do Espírito vai lembrar você, pois é, mas Jesus tinha razão, ele foi o perfeito, aquele que não pecou, mas ainda assim, ele levou sobre ele os meus pecados, ele perdeu. Se ele, o Filho de Deus, perdeu,
Por que eu não posso abrir mão? Eu não vou me tornar menos homem, menos mulher, se eu voluntariamente perder, propositalmente perder, propositalmente andar mais uma jornada com o meu adversário. Eu não ganho do meu adversário na resistência, eu ganho do meu adversário entregando para ele. Lembra, eu gosto de usar o exemplo de Jesus na relação dele com Judas. Jesus sabia que Judas era ladrão. De verdade, a Bíblia fala que Judas era ladrão desde o princípio. Sabe o que Jesus fez? Imagina, andava Jesus, seus 12 discípulos, aí ele chama Judas, que era ladrão, e eles precisavam de dinheiro para comer, de dinheiro para ir para um lugar, para uma estalagem, para um lugar ou para outro. E aí ele chama Judas e diz: Judas, olha só, tenho uma missão para ti, cara. Está aqui, ó, todo o nosso recurso está na tua mão, você cuida disso aí. Eu diz, cara, vamos lá, seja honesto comigo. Você que exerce em alguma vez ou já exerceu uma função de gestão, você faria isso? Você entregaria os recursos da sua vida na mão de um ladrão? O que Jesus está ensinando com isso? Jesus está mostrando como preserva o coração. Jesus sabia que ele era ladrão. Jesus está dizendo para Judas, cara, você é mais importante do que esse dinheiro que eu estou entregando na sua mão. Estou mais preocupado com você do que com a grana. A gente quer resistir, né? O cara é ladrão, cerca ele, blinda ele, não deixa ele nem chegar perto do dinheiro. Por quê? Porque se ele chegar perto do dinheiro, eu vou me decepcionar, eu vou me sentir roubado, lesado. Jesus não estava preocupado em se sentir lesado. Jesus queria ensinar para os discípulos que valia a pena perder para tentar salvar alguém. Judas se perdeu desde o princípio, mas Jesus estava ensinando para os outros: vale a pena eu perder, vale a pena eu entregar voluntariamente para tentar alcançar alguém. Qual coisa talvez que você decidiu não retroceder e que você pode pensar assim: eu acho que vale a pena eu ceder, vale a pena eu sair como culpado nessa história, para que no final das contas Deus seja glorificado. Essa é a mentalidade do Espírito que produz vida e paz. Sabe essas crises familiares que não acontecem aqui, mas tem lugares que as pessoas brigam entre família. Eu não sei como acontece, mas tem lugares que as pessoas se estressam entre família. Tem casais, gente, marido e mulher que brigam, sabia? Não sei como é que funciona, né? Mas a Bíblia diz que a mentalidade do Espírito vai produzir vida e paz nesse negócio. Agora a mentalidade da carne vai produzir morte. Ah, pastor, mas será que isso é tão importante assim? Deus estava muito preocupado com isso. Olha o que o mesmo Paulo, que fala acerca de você escolher a mentalidade certa. Ele diz assim, quando ele está escrevendo a igreja de Filipos, outra igreja, em outro lugar, ele dá uma série de conselhos, ele gasta 4 capítulos de uma carta, ele gasta grande parte, talvez 80% ou 90% da carta, dando orientações para aqueles irmãos. E no final da carta, ele encerra a carta dizendo, finalmente. E quando você encerra uma carta dizendo, finalmente, você está quase dizendo assim, o que mais importa eu vou dizer para você agora. E Paulo faz isso, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Ele não está dizendo, pensem nos meus conselhos. Momentos antes, Paulo está escrevendo, alegrem-se sempre. Paulo está dizendo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem as suas súplicas a Deus. Paulo está dando um monte de conselho bom, um monte de coisa jóia para a gente. Ele está dizendo, sejam amáveis uns com os outros. Ele está ensinando um monte de coisa boa, mas ele acaba a carta dizendo, mas finalmente, o que mais importa, escolham o que vocês vão pensar. Pensem naquilo que é verdadeiro, que é nobre, que é correto, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, naquilo que há excelência. Pensem nessas coisas. Escolha pensar nisso. Ah, mas isso é o apóstolo Paulo falando. Mas aí tem um momento onde Deus está falando com Moisés. Deus está falando com Moisés, está dizendo, Moisés, olha só, eu vou levar vocês para uma terra extraordinária.
Eu vou conduzir vocês. Todos os dias, eu serei Deus de vocês. Essa terra é uma terra de montes e vales. Eu serei com vocês. Quando vocês necessitarem de chuva, eu vou mandar chuva. Deus está falando tudo isso com Moisés. Olha, eu vou mandar chuva. Quando vocês precisarem do que comer, eu vou fazer a terra dar o seu fruto. Fiquem tranquilos, confiem nisso. Mas aí olha que ele encerra essa conversa com Moisés dizendo a seguinte coisa: grave estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Deus está dizendo para Moisés: olha, tudo isso que eu vou fazer, tudo isso que eu vou... lembrem disso todos os dias. E aí ele faz talvez uma alegoria para Moisés. Isso depois se torna, dentro da religião judaica, uma atitude. Mas o que ele está dizendo: olha, tudo isso que eu estou dizendo, mantenham diante dos olhos de vocês as minhas palavras. Porque o mundo, sabe, ele vai mostrar um monte de coisa ruim. Você vai ligar uma TV, é só morte, tristeza, traições, violência, falência, ruindade. É isso que a gente vê. Aí Deus está dizendo: tudo bem, mas olha, essa é a terra que vocês vivem, de montes e de vales. Mas lembrem que eu sou aquele que pode trazer chuva sobre a vida de vocês. Eu vou prosperar vocês. O que vocês têm que fazer? Manter a minha palavra diante dos olhos de vocês. Não temam. Amém? Então, o apelo nessa manhã é para você: cuide com o que você pensa. Afaste de você os pensamentos negativos. Pensamento negativo não vai dar certo. Pensamento negativo é quando você pensa tirando Deus da equação. Amém? O agnosticismo, ele foi ensinar aí que pensamento positivo, pensamento negativo vai mudar Esqueça isso. A Bíblia diz que pensamento positivo é quando você pensa nas coisas do alto. Pensamento negativo é quando você pensa nas coisas terrenas, nos seus moldes, e tira Deus da equação. Isso ficou claro para você, sim ou não? Amém? Talvez isso já seja claro para você, e eu estou chovendo aqui no molhado. Mas as coisas simples são as coisas mais fáceis da gente esquecer. E a gente já se esquece coisas como essa, que podem mudar a nossa vida, porque o que a gente pensa assume o controle do nosso coração, e o nosso coração conduz as nossas atitudes. Você é alguém muito irado? Se você é alguém muito irado, cuide com o que você tem pensado. Provavelmente você se tem autoestima. Amém? Cuide com isso. Você é alguém que não consegue perdoar? Talvez você não tenha olhado o suficiente para a cruz. Você não tenha olhado o suficiente para o Evangelho. Você é alguém instável emocionalmente? Pois é, talvez você não tenha voltado os seus olhos para aquilo que é excelente, para aquilo que é puro, para aquilo que é de boa fama. Você está povoando a sua mente com outras coisas. As nossas divergências e animosidades, quase nunca elas são frutos de fatos. Elas são frutos do que a gente muitas vezes constrói na nossa mente. Se eu fizer uma pergunta aqui: qual a sua maior frustração? Você não precisa responder. Mas eu quase tenho a certeza que a sua maior frustração, ela não é por coisas que deram erradas exatamente, mas foi porque você colocou expectativa sobre alguma coisa e aquilo não saiu do jeito que você pensou. Aí a gente se frustra. Não é assim? Por isso que Deus é tão interessado em como a gente pensa, o que a gente coloca para a nossa mente. Eu queria convidar você nessa noite para a gente orar sobre isso. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Jeremias 17:10 diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Deus está interessado no que você pensa. Ah, não, só importa para Deus o que eu faço. Não importa para Deus o que você pensa. Importa para Deus o que você pensa e como você pensa.
Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Para o impuro, aquele que alimentou a sua mente com impureza, nada é puro. Ninguém é honesto. Ninguém fala certo. Está todo mundo errado. Quando você relaciona com pessoas onde está todo mundo errado, muito provavelmente esse texto ele é muito, descritivo. Ele está dizendo, para o impuro, ninguém é puro. Para o impuro, nada funciona. Você sabe aquela pessoa que é, como eu falei, o profeta da desgraça, está todo mundo errado, ninguém prospera, todo mundo é ladrão, todo mundo está só esperando, e muito provavelmente é porque os olhos dessa pessoa estão refletindo o coração dela. Que é o que Paulo está dizendo aqui a Tito. Olha, Tito, te cuida, porque para os puros todas as coisas são puras. Você já viu, você já relacionou com aquela pessoa que é o oposto disso? Que aí a gente chama ela de, essa pessoa é boba, ela não sabe, né? Ela acredita nos outros, ela perdoa, ela é conciliadora. A gente acredita, essa pessoa é boba. Só que a Bíblia está chamando essa pessoa de puro. Está dizendo que essa pessoa, quando ela olha os outros, ela não olha a partir das suas mazelas, ela olha a partir daquilo que Deus determina e mostra. Agora, para o impuro, a consciência dele é corrompida, o texto está dizendo. E aí quando ele olha, está todo mundo errado, ninguém funciona. Só ele é o crente certo. Todas as outras igrejas estão erradas. Ninguém prega o evangelho de verdade, só ele é impuro. Amém? Eu quero te dar uma oportunidade essa manhã de você fazer um concerto com Deus. E não só um concerto, mas fazer um compromisso com Ele. De você intencionalmente começar a escolher os seus pensamentos. Porque Deus se importa com isso. Amém? Se você começar e levar a sério essa batalha que é aqui na sua mente, você vai ter sucesso no que você faz. Amém? Você vai prosperar nos seus relacionamentos, nas suas emoções, no seu trabalho, na sua fé. Você vai conseguir viver os sonhos de Deus para a sua vida, mas entenda que é aqui na sua mente a batalha. Amém? Então nessa manhã é a sua oportunidade de, a despeito daquilo que as pessoas vão pensar a seu respeito, é você e Deus nessa hora. Por um momento, esqueça da sua imagem. Imagine você no lugar onde está só você e Deus. Esqueça quem está à volta. Faça um exercício. O Senhor te deu a graça de você poder conduzir os seus pensamentos. Deus te deu o controle dos seus pensamentos na mão. E você tem a oportunidade nessa manhã de dizer, Senhor, nesse momento eu vou parar de me preocupar um pouquinho com o que os outros vão pensar de mim. E sou eu o Senhor agora. Mas os outros vão pensar que eu estou em pecado se eu fizer qualquer manifestação aqui de arrependimento. Não importa o que os outros vão pensar, o que importa é o que o Senhor vê a seu respeito. O texto que eu acabei de ler diz que o Senhor, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Não é só o que você faz que importa, é o que você pensa, é o que está no seu coração. Na verdade, o que mais importa para Deus é o que está no seu coração e na sua mente. Lembre que homens e mulheres de Deus fizeram coisas certas, mas com o coração errado, e eles foram reprovados por Deus. Eles foram reprovados fazendo coisas certas, mas eles estavam com o coração e com a mente errada. Então nessa manhã o Senhor te chama a ter um concerto com Ele. Você vai assumir um compromisso de entrar numa guerra pelos seus pensamentos. O adversário das nossas almas não mais terá controle sobre a nossa mente. Tem muita gente aqui que, infelizmente, o adversário das nossas almas tem assumido o controle dos pensamentos das pessoas. Nessa manhã, nós vamos cancelar isso na autoridade do nome de Jesus. E você daqui para frente vai assumir o controle daquilo que Deus já entregou nas suas mãos, o controle. Em nome de Jesus. Apresentamos as nossas vidas a Ti.
Nos rendemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que nós somos comprados pelo Teu sangue para viver em liberdade. E Deus, em nome de Jesus, a liberdade que o Senhor nos deu de conduzir os nossos pensamentos, nós nessa hora tomamos das mãos do nosso adversário, tomamos das mãos do status quo, tomamos das mãos, Senhor, do pensamento comunitário, e nós assumimos o controle, porque não é o que os outros dizem que eu penso, não é o que a TV diz que eu penso, não é o que o diabo diz que eu penso, mas é o que a Tua palavra me orienta. E nessa manhã, Senhor, eu assumo o controle, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. É você e Deus nessa hora, apresente-se a Deus. Talvez você não sabe como orar, mas você vai dizer: Deus, eu estou aqui, eu quero fazer como esse cara está dizendo, eu quero que os meus pensamentos sejam conduzidos por Ti, me ajuda a pensar naquilo que produz vida. Se apresente a Deus agora, em nome de Jesus.